engalanar a natureza. Os bandeirantes de Rondônia nos orgulhamos de tanta beleza. Como sentinelas avançadas, somos destemidos pioneiros. Olá, estamos aqui em mais um programa Missão Rondônia. Bom, pessoal, ontem nós recebemos aqui no programa o pessoal dos 706 militares que foram excluídos da Folha da União e que foram devolvidos para o Estado. Quero informar a todos os pensionistas, os militares, que o deputado Jesuíno Boabide já conseguiu uma agenda, juntamente com o governador do Estado, Daniel Pereira, com a Carmen Lúcia, e estarão lá em Brasília nessa reunião para poder tentar solucionar esse impasse. E esperamos, todos nós, estamos torcendo para que tudo isso seja resolvido o mais rápido possível. Outra situação que a gente precisa informar aqui é uma notícia muito preocupante sobre a questão do projeto 106, que foi encaminhado pelo Executivo, que eleva a cota das usinas do Madeira, né? No caso, esse projeto ele estava parado há mais de um ano na Assembleia Legislativa e, por 14 votos a favor, foi aprovado. Nós estamos recebendo hoje aqui no programa o representante do movimento dos atingidos por barragens e também estamos aqui com o deputado Jesuíno Boabide para poder retratar e dizer como foi todo esse procedimento, todo esse processo e que teve essa aprovação e o voto do deputado Jesuíno foi vencido. Em primeiro lugar, queria agradecer aqui a presença do nosso companheiro também, que é do MAB, o Océlio Muniz. Temos também o João, que sempre estiveram conosco ali nessa discussão. O projeto de lei complementar 102, viu, Ada? 102, ele é um projeto de lei complementar que foi encaminhado aproximadamente há 1 ano e 6 meses para a Assembleia Legislativa pelo governador Confúcio Moura, que criava, ou seja, autorizava algumas áreas serem afetadas, e com essas áreas sendo afetadas, a Santo Antônio Energia iria obter, iria informar que conseguiu essa questão, dessa afetação, ia informar o IBAMA, e o IBAMA iria autorizar aí a questão da autorização permanente. Mas ontem foram 14 deputados, eu queria até, Ada, que você lesse aí os 14 votos que foram favoráveis, desse projeto de lei. Para a gente depois explanar, a gente vai passar aí para o Océlio Muniz para ele poder explicar também o que nós autorizamos de um contexto geral, porque ao meu ver foi uma situação como retrocesso, como bem você colocou, viu, Ada? Mas eu queria que você fizesse a leitura dos deputados que votaram contra os favoráveis. Os deputados estaduais que votaram a favor da elevação das cotas das usinas foi Alex Redano, do PRB, Anderson do Cigeperon, do PV, Cleito Roque, do PSB, Edson Martins, do MDB, Ezequiel Júnior, do PRB, Geraldo da Rondônia, do PSC, Jean de Oliveira, do MDB, Laerte Gomes, PSDB, Lebrão, do MDB, Maurão de Carvalho, do MDB, Ribamar Araújo, do PR, Rosângela Donadon, do MDB, Saulo Moreira, do PDT, Sona Bença, do MDB. Lembrando, deputado Jesuíno, que existia uma recomendação do Ministério Público Federal para que não votasse a favor desse projeto, para que não fosse elevadas as cotas das usinas. E é importante destacar os deputados que votaram contra a aprovação desse projeto, que foram voto vencido. No caso, o deputado Adelino Folador, do DEM, Aélcio da TV, do PP, Ayrton Gurgax, do PDT, Dr. Neidson, PMN, Hermínio Coelho, PCdoB, Jesuíno Boabide, PMN, Lazinho da Fetagro, do PT, Léo Moraes, do Podemos, Luizinho Guebel, do PV. Vejam só que foram 14 votos que foram trabalhados, e 14 votos favoráveis e 9 contrários. Mas foi uma pressão, Ada, tamanho por parte dos prefeitos, da ARON, que é a associação das prefeituras, dos prefeitos, que liderou esse movimento aí, esse lobby, buscando seus deputados, dizendo que deveria votar, porque Santo Antônio, em primeiro momento, havia negado
5 milhões para o Hospital do Câncer a pedido do deputado Maurão. Primeiro momento, quando chegou, aportou esse projeto na casa, o deputado Maurão pediu que fosse encaminhado um aporte financeiro de 5 milhões, ali como compensação para o Hospital do Câncer. Foi negado. Depois de muita discussão, que aí eles começaram a ter prejuízos por conta da não autorização do IBAMA, eles começaram a frequentar a Assembleia. Os advogados, os diretores de Santo Antônio, para tentar buscar um acordo. E aí fizeram a proposta de 30 milhões para Jaci-Paraná e 52 milhões para os municípios. Cada município vai levar R$1 milhão. É um absurdo essas empresas, eu vou falar em especial de Santo Antônio, que não cumpriu com aquilo que foi acordado, que foi o quê? As questões das compensações na sua integralidade, o plano de mitigação que deveria ser feito. Olha, é uma situação totalmente adversa que aquilo que foi prometido que seria o Eldorado, o novo Eldorado, Rondônia. Foi Eldorado, sim, para São Paulo, a qual essas duas usinas levam energia. Mas eu queria passar a fala para você, Eusébio, para você poder explicar que você é uma liderança do MAB, né, com o Movimento por Atingidos, né, pelas barragens. Então eu queria até agradecer a sua presença aqui para você explicar para os nossos telespectadores, né, que nos assistem todo dia, pela manhã e pela noite. Agradecemos o convite, né, para vir conversar aqui com a população de Rondônia, para esclarecer também um pouco, né, a nossa posição do movimento de atingido por barragem, por ser contra, né, o aumento do reservatório da usina de Santo Antônio, do lago, da barragem de Santo Antônio. Então, uma das primeiras questões, deputado, é que a Santo Antônio Energia até agora não cumpriu a sua responsabilidade com as famílias já atingidas, né? São várias comunidades ribeirinhas, várias comunidades que foram afetadas, foram remanejadas, e várias comunidades que estão sendo agora, nesse momento, atingidas, como Jaci-Paraná, né, que é uma das comunidades, não só a questão que estava envolvida, né? Muitos deputados achavam que a questão era só Jaci-Paraná, mas o problema de aumentar o reservatório da usina de Santo Antônio em 80 centímetros, que para a nossa região aumentar 80 centímetros é muita água, né? É muita água, é uma área maior do que estava previsto nos seus estudos, e isso vai afetar Jaci-Paraná, o lençol freático daquele distrito, vai afetar o assentamento Joana d'Arc, que é um assentamento que hoje tem uma população de mais de 700 famílias, vai afetar os próprios reassentamentos que a própria empresa construiu, que são Riacho Azul, Novo Engenho Velho, Morrinho, Santa Rita, áreas que vão ser afetadas. E isso, na proposta da empresa apresentada para a Assembleia, ela não apresentou dados técnicos que comprovem que essas áreas não vão ser atingidas, né? E também não apresentou dados técnicos, se for atingida, como seria o tratamento com essas famílias. Então, o grande debate se passou pela questão econômica, né? Passar a compensação para os municípios, né? E não discutir essa questão social que as comunidades atingidas já passam hoje, né? E a gente questiona também essa compensação para os municípios se pode dentro da lei, né? Porque a área afetada, a área que vai ser afetada é Porto Velho, né? Então, os municípios do estado não estão dentro da área das usinas, dos reservatórios, né? E a gente costuma dizer que o aumento do lago da Barra de Santo Antônio Energia, para gerar mais energia, com esse discurso falso de que vai trazer energia para o estado de Rondônia. Então, já mostrou e está mostrando que toda a energia produzida aqui nas hidrelétricas de Santo Antônio em geral está sendo levada para São Paulo, para o centro econômico do país, enquanto o estado de Rondônia hoje nós paga a tarifa mais cara do Brasil, energia elétrica. Enquanto o nosso país é a quinta tarifa mais cara do mundo, Rondônia é uma das quartas mais caras do Brasil, né? E não se discute compensação social para a população local, para o estado, né? E a gente tem, Jaci-Paraná hoje está passando um grande problema sério, são quase 300 famílias que estão sendo removidas agora, né? E a tendência com a elevação dessa cota de 80 centímetros vai ser atingido mais famílias, né? Que o lençol freático no distrito já está impactado, tem situações das casas desmoronando, fossa séptica contaminada que está se juntando com a água do poço artesiano, a família não tem condições de consumir, né? E a tendência é isso piorar. E os deputados não levaram isso em conta, né? Essa questão dos que votaram a favor não levaram isso em conta, dessa possível afetação no futuro dessas comunidades. O que nós podemos perceber, Océlio Muniz, deputado Jesuíno, é que essa articulação de colocar todos os municípios envolvidos nesse processo, sendo que quem vai ser atingido na realidade são as áreas aqui, Porto Velho, Jaci, né, e os reassentamentos,
essa estratégia de colocar todos os municípios foi justamente para poder chamar a atenção para o apoio dos deputados estaduais que, a princípio, demonstraram-se contrário à aprovação. E quando foi colocado de que cada município iria estar recebendo ali um aporte financeiro de R$1 milhão, que seria uma forma de compensação, foi que levou os deputados estaduais a reconsiderarem possivelmente isso, né? Pensando lá na sua ponta do seu interior, de onde foi, de onde ele veio, de onde ele nasceu. Então é importante a gente ressaltar isso, até porque essa estratégia, hoje, ela tem que ser questionada sim. Eu vejo assim que quem vai ser realmente atingido? Não que eu esteja aqui dizendo que os interiores não merecem. Todo mundo merece, todo mundo precisa. A gente vê aí muito interiorzinho do estado, né, municípios necessitando urgentemente de recurso. Mas nós temos que avaliar, né, os prós e os contras. Quem realmente está sendo afetado com tudo isso, né? E o senhor é uma obra clara, é uma liderança de que vem aqui e demonstra que várias pessoas que já foram atingidas não foram indenizadas, né? Estão passando por esse problema hoje, né? Estão enfrentando esse sério problema hoje por não cumprimento de acordo por parte das usinas. Então, a todos os prefeitos de municípios que apoiaram essa causa, agora é hora de se analisar. Vamos aguardar aqui se realmente esses 30 milhões, né, deputado Josino, vai ser investido mesmo. Olha, eu vou falar de uma forma mais técnica, de uma forma mais, assim, com propriedade. Eu tenho um processo lá que foi instaurado no nosso gabinete, que tem 3 volumes. Conhecedor do que eu estou falando, que eu tenho conhecimento ali, que foi levado informações, que eu fui lá em Jaci, Paraná, conversei com a comunidade local. 30 milhões é como fosse, assim, uma esmola do que foi feito para o nosso estado, o mal que foi trazido para o nosso estado. Como disse o Célio, foi afetado aquela região de todos os aspectos, econômico, socioeconômico, aí segue lista. Eu vejo, Ada, como eu falei para vários prefeitos, não era esse projeto de lei 102, projeto de lei complementar 102, que deveria ser discutido. Deveria ser discutido em uma outra questão, situação da divisão dos royalties, positivo. O incentivo por parte da União para os municípios, positivo. Agora, a gente autorizar, como eu bem disse, cada um tem a sua formação de opinião. O parlamento é isso. Cada um forma uma opinião. Eu vi os deputados que votavam contra até ontem, exemplo inclusive de Porto Velho, mas mudaram porque estavam sendo pressionados pelos prefeitos. Estavam sendo, olha, você está votando contra o município. Você está sendo contra o município, e começou aquela pressão ao ponto de mudar seu voto. Voto a favor de município que chegar um projeto que não afete mais de 5 mil pessoas, gente. Como bem disse aqui o Célio, sempre no meu debate, no meu discurso, eu falo, cadê uma compensação real para o povo de Rondônia? No mínimo 50% da tarifa de energia que a ANEEL poderia dar através da União, para o povo de Rondônia reduzir 50%. O ICMS que é cobrado pelo Estado, que foi majorado na época, então o governo Cassol, que majorou e não reduziu no governo Confúcio, que apenas só vem aumentando, 8% que foi autorizado pela ANEEL, aumentando ainda mais a tarifa de energia. O que Santo Antônio e Girau trouxe de benefício para o povo de Rondônia? Nada, nada. E uma questão, deputado, né, aproveitar para deixar claro para a população de Rondônia, que as negociações que estão sendo feitas, né, em volta das compensações sociais e ambientais para os municípios, a gente reafirma que é improbabilidade em si mesma. Né? Porque discutir compensação e não discutir os problemas sociais que essa elevação vai causar, né, é um grave, é um risco, né, à cega, sem discutir os problemas sociais que pode gerar com o aumento dessa cota do Lago da Usina de Santo Antônio. Outra questão que a gente vem debatendo com a sociedade é que os problemas causados pela hidrelétrica de Santo Antônio em geral são muito maiores aos cofres públicos, à população local, do que essas possíveis compensações que eles estão oferecendo agora. Então, são recursos para questões emergenciais que não cobrem, né, as questões dos problemas sociais e ambientais que as usinas causaram para o futuro. Né? A gente vai para um rápido intervalo, já já retornamos com mais Missão Rondônia. Os bandeiras de Rondônia.
fala, então, nós estamos com o Océlio Muniz, a vereadora da Dantas, e o debate aqui é a questão do projeto de lei que foi aprovado nessa terça-feira, né, dia 11 de abril de 2018, que trata da autorização da elevação das cotas do funcionamento de 6 turbinas. Eu quero dizer também a todos os telespectadores que nós deputados, alguns deputados, irão ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ação anulatória para anular essa sessão. E por que eu digo isso? Eu deixo claro, porque o nosso regimento, Océlio, foi desrespeitado, ao meu sentir. Eu, por ser um estudioso desse regimento, da nossa Constituição, eu vejo que naquele momento, na terça-feira, que houve um momento a qual o deputado Lebrão pediu, estava pautado o projeto de lei, estava pautado. Quem estava presidindo a mesa era o deputado Edson Martins, e o deputado Lebrão pediu para retirar o projeto de pauta, sabendo ele que não tinha um voto suficiente. Ele não poderia fazer isso, porque ele não é o autor do projeto, ele não é líder do governo, então desrespeitou nesse momento a retirada de pauta. Foi o primeiro ato que foi, ao meu olhar, desrespeitado e violado. O segundo ato, e tem outros atos que eu não vou falar também, até porque a ação vai ser proposta e esperamos que o Tribunal de Justiça pode analisar essa questão. Mas o segundo ato, Santo Antônio Energia, na última audiência pública proposta por nós, por mim, não compareceu para discutir, junto com as autoridades, junto com o Poder Legislativo, as questões inerentes ao projeto de lei complementar. Não trouxe nenhum laudo técnico, não trouxe algo palpável a qual iria de encontro à recomendação do Ministério Público Federal e Estadual. É um outro ato que foi, ao meu olhar, também desrespeitado. Então são situações que nós estamos pontuando e em breve iremos ingressar com essa ação no caso judicial e esperamos que o Judiciário possa analisar, seja no Tribunal de Justiça, seja nos superiores tribunais superiores, né? De justiça, porque nós esperamos, sim, ao nosso olhar, Océlio, que a justiça tem que ser feita. Infelizmente, o Poder Legislativo não pode também ser colocado ali numa situação, a separação dos poderes ele é um ato constitucional, então cabe aos deputados analisar ali, votar sim ou não. Entendeu? A maioria 14 votos favorável e 9 contrário. Mas também a gente vê uma questão também pontual, que houve muitas pessoas, eu não sei se foram pagas por alguém, por algum interesse, né, mas estavam lá gritando favorável. E tinha grande parte de pessoas humildes, inclusive tinha um cidadão que tinha 2 filhos que estava doente, que ele pediu socorro, que ele gritou aí, pelo amor de Deus, não votem. E não era só ele, tinham vários outros que estavam ali gritando, não votem, pelo amor de Deus. Porque era a única forma, Océlio, que eu ainda via para Santo Antônio poder tentar resolver as questões de ordem social, as compensações e outras questões. Mas, para mim, eu vejo ainda que muita coisa pode fluir nesse espaço de tempo aí, quem sabe, muita coisa pode até retornar, que esse projeto vá parar ainda nessa casa, e aí sim a gente poder reverter. Mas tem algumas imagens que tu poderia falar, viu, sim, Vinícius? Falar que de hoje, inclusive, Vinícius, tem umas imagens que a gente tem das escolas, de uma escola que foi de hoje que mandaram essas imagens. Olha lá. Essa é a escola Maria de Nazaré, lá em Jaci, Paraná, que fica na área área atingida, né, que ele dizia que não ia ser impactada. Né, e já a água subiu, já está entrando na escola, e de acordo com a ANA, Agência Nacional de Água, essa escola tem que ser removida. Né? Tanto a escola como a elevação da BR-364, né? E algumas famílias que nesse momento estão recebendo proposta da Santo Antônio Energia para ser removida, que não pode ficar nessa região. Então são áreas, essas regiões aí são região que ainda não está ainda a elevação do lago em 80 centímetros. Né? São áreas na cota, né, anterior a 80 centímetros, então aumentando 80 centímetros o que pode vir a acontecer. E essas são áreas que, segundo, né, os estudos que foram feitos, não seriam atingidas. Não seria atingida. Isso a ANA recomendou, a Agência Nacional de Água recomendou, depois da cheia de 2014, que essas áreas fossem remanejadas porque estão em área de risco. Né? E a própria Santo Antônio Energia recorreu para não retirar essas áreas.
E a gente, na luta, na briga, provamos que essas áreas são impactadas e a empresa agora tem que remanejar tanto essa escola como mais famílias que estão próximas ali, que é a Jaci antigo, Jaci velho, né? Que algumas famílias vão ter que sair, né? E aí, além dessa região, aí tem também uma questão, deputado, que Joana d'Arc hoje tem uma ação civil pública na Justiça, no Tribunal, né, de Justiça de Rondônia, que a gente ganhou em primeira instância, está em segunda instância para um colegiado, né, do tribunal. E a Santo Antônio Energia propôs fazer um acordo e está com 4 meses parado a proposição de um acordo e a gente não fecha um acordo, né? E o acordo que a empresa apresentou foi retirar as famílias que têm lote entre valores de 80 mil a 130 mil. Que famílias que têm lote de 100 hectares, de 50 hectares, não conseguem adquirir um outro lote em nenhum local aqui em Rondônia por 130 mil reais. Então a gente é contra esse acordo e não votando a lei, né, complementar, a gente teria uma moeda de troca para dizer, ó, vamos discutir as questões sociais e ambientais que já estão pendentes. Quando se resolver, nós podemos discutir, voltar a discutir e aprovar essa lei se fosse de comum acordo, né? Mas assim, eu fico muito agora, se não houver uma decisão para reverter isso, Célio, infelizmente não temos mais nada. Santo Antônio já não pisava o pé lá, agora que não vai pisar mesmo, porque não precisa mais dos deputados. É interessante isso mesmo, essa colocação do deputado Jesuíno, sobre a falta, né, a ausência de representantes da Santo Antônio Energia, tanto em audiências públicas, que já foi feito na Câmara Municipal de Porto Velho, como em própria Jaci-Paraná, que teve uma audiência pública lá, não teve representante da Santo Antônio Energia. Também na Assembleia Legislativa, várias audiências públicas que foi proposta pelo deputado Jesuíno, a ausência de representantes da Santo Antônio Energia. Então a gente fica pensando que eles estão ali o tempo todo agindo nos bastidores, conseguindo êxito nas suas demandas, e quem fica prejudicado é a população de Porto Velho. Atenção, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça de Rondônia. Daqui a pouco essas famílias já não têm mais para onde ir, porque aqui o Océlio mesmo representa em torno de 3 mil manifestantes, não é isso, Océlio? 3 mil famílias atingidas. 3 mil famílias atingidas, que já estão sofrendo os prejuízos desde 2011, quando começou tudo isso. Então, a gente vê aí várias situações ocorrendo na nossa cidade, no próprio reassentamento ali, Joana d'Arc, né, que você vê que nem a estrada recebeu. A Santo Antônio Energia não teve a capacidade de fazer a pavimentação da estrada para dar acesso a esses moradores. Hoje tem que enfrentar aí mais de 100 quilômetros para poder chegar aqui, tudo esburacado, e aí jogou a responsabilidade para cima da prefeitura e ponto final. Nem isso teve uma compensação, né? Uma estrada para poder melhorar esse acesso, para que os produtores possam escoar suas mercadorias, né? Toda a sua plantação. Tudo isso foi um prejuízo que foi causado ao nosso povo. Isso, e eu queria deixar também aqui um alerta, deputado, e além do licenciamento ambiental de alguns programas que a Santo Antônio tem se omitido em concluir, que a empresa tem que apresentar um plano de segurança e de contenção de desastre para o município de Porto Velho, para o estado de Rondônia, que até agora, nesse momento, a empresa não apresentou à sociedade, não apresentou ao poder público um plano de segurança por possível desastre dessa hidrelétrica. Por ser uma hidrelétrica perto de Porto Velho, menos de 7 quilômetros, a empresa não apresentou esse plano, que é um plano para, se acontecer, porventura, um desastre, que não está descartado, né, numa hidrelétrica que fica próxima à cidade, né, e ela não apresentou. Esse plano, a Assembleia poderia também ter reivindicado, para a empresa apresentar para a Assembleia, apresentar para a população, um plano de segurança, né, e ela não apresentou. E isso é demanda, né, do licenciamento, que eles têm que apresentar, e não apresentou ainda à sociedade. E a outra questão é quem garante que a empresa vai cumprir o acordo que os deputados discutiram tanto, aqueles que foram a favor. Não, a empresa agora vai assumir, vai cumprir. O que tem demonstrado na história, desde 2008, 2009, 2011, né, que ela vem expulsando as famílias ribeirinhas, é que ela não tem cumprido os acordos. Não tem cumprido os acordos. Mas não cumpriu nem, né, o TAC, o termo de ajuste de conduta, que foi para construir um muro de arrima que vinha ali da própria Santo Antônio até a estrada de ferro Madeira Mamoré, que teria que chegar até o porto. Nem aquele muro de arrima não foi construído desde 2012. Um TAC, gente, um termo de ajuste de conduta entre a Santo Antônio Energia e o Ministério Público, né? Então não foi cumprido. Aí a gente vê aí toda essa negociação que teve.
essa barganha e essa afirmação de que a usina vai cumprir com alguma coisa. Eu tenho até preocupação quanto à estrada de ferro Madeira Mamoré, porque diz aí que, né, já tem uma confirmação, o prefeito já deu a confirmação de que a Santo Antônio Energia vai fazer toda a reforma ali. Até aquilo ali me preocupa. A gente tem preocupação, viu? O movimento de Atitude por Barragem tem preocupação porque muitos acordos que a empresa se comprometeu, ela não cumpriu. A gente tem preocupação com as questões, como é que será o futuro de Porto Velho. Porto Velho é uma cidade que fica a mais do Rio Madeira. O Rio Madeira está próximo à cidade, a tendência, né, que esse rio possa, né, se encostar, crescer, possa vir entrar dentro da cidade. E o funcionamento da hidrelétrica de Santo Antônio, ela vai contribuir para o desmoronamento das beiras do rio, ali próximo a Porto Velho. E outra preocupação é com a elevação do lençol freático das comunidades ribeirinhas, porque a nossa região amazônica é uma região muito peculiar, né? Então, com o aumento do lago, né, desordenado a cada ano, né, a tendência é que essa região de Jaci-Paraná, próprio Porto Velho, tenha o seu lençol freático impactado, que é como se fosse um lago maior que o Lago de Santo Antônio Energia por debaixo do solo. Então, essa grande preocupação que a gente se preocupa enquanto movimento de Atitude por Barragem, que não teve a mesma preocupação com os deputados que fizeram o discurso, né, em favor da elevação do reservatório, que não se preocuparam em discutir as questões sociais e ambientais, que não se preocuparam em discutir questões técnicas dos impactos que essa elevação poderia vir a acarretar, se preocuparam em discutir questões financeiras, que também a gente pode questionar na justiça, né? Que aí a gente apoia completamente essa ação, que os deputados podem estar entrando na justiça contra a elevação, porque a gente acredita que votando esse projeto, como já foi votado, né, é ir contra o povo de Rondônia. É totalmente ir contra o povo de Rondônia, e Porto Velho, por ser a capital do estado, tem um compromisso maior com o estado, né? Então, a gente tem que discutir questões mais de fundo, né? Temos que discutir com a população dos municípios, baixar a tarifa de luz, temos que discutir os royalties que é das usinas, ser dividido também para os municípios do estado de Rondônia, que é uma compensação real que entra para o município de Porto Velho, entra para o estado de Rondônia, também poderíamos discutir para os municípios, que seria uma questão de amplo debate, né, que a gente defende que os royalties sejam divididos, né, para os municípios. Esse é um ponto que também foi muito debatido, foi muito discutido nesse dia que foi ontem, né, quarta-feira, a aprovação desse projeto. Deveria ser uma coisa muito mais detalhada, mais aprofundada, mas como nós estamos frisando, o Santo Antônio, por diversas vezes que foi chamado para debater, não participou, quando levava a primeira pressão, já ia pela culatra, já disfarçava, os técnicos já justificavam. Ah, não é Santo Antônio, exemplo. Eu tenho a plena convicção de que aquelas enchentes que ocorreram no ano de 2014 foi decorrência dessas barragens. Ora, inclusive um estudioso que veio lá do Amazonas, numa audiência pública, proposta por, não sei qual foi o deputado na época, ele falou bem afirmamente, olha, essa situação que ocorreu, ele falou de uma forma técnica, como sucedeu esse aumento. Pode ter o aumento aí da questão do degelo dos Andes, pode ter uma série de situações, mas não iria ocorrer aquela desastre que ocorreu, aquela enchente que ficou marcado. Olha, eu venho falando, eu não preciso ser técnico não. Passe no lado ali da rua Rogério Verbe, ao lado do mercado ali, que tem um mercadinho. Feira do Produtor, a Feira do né? Produtor, você vai ver uma via. Uma semana estava lá, o rio estava já bem, não tinha alagado a via, tem uma via que passa lá uma rua. Já tinha secado. Uma semana depois eu passo, tá toda alagada. Como que tu explica um aumento drástico de praticamente 6, 7 metros de uma hora para outra, assim? Estou falando em linha reta, né, o aumento. Aí fica oscilando, chega a 16, baixa para 14. Fica assim sempre oscilando. E com isso, um rio novo vai ocasionando o quê? A erosão, o assoreamento do rio e outra situação, né, Ada? A gente vai para um intervalo, já retornamos com mais Missão Rondônia. Os bandeiras de Rondônia. Bom, hoje aqui no programa nós estamos recebendo Océlio Muniz, que é o representante do movimento dos atingidos por barragens.
falando sobre o aumento das cotas das usinas. E agora nós temos um vídeo onde retrata, né, o voto desfavorável à questão da elevação das cotas pelo deputado Jesuíno Boabide na Assembleia Legislativa. Em primeiro lugar, cumprimentar a todos os deputados presentes, a todas as autoridades, a todas as pessoas que se encontram nesse recinto, a todos os trabalhadores também que estão conosco nesse dia a dia. Eu vim falar quanto ao projeto de lei complementar 102, que trata das compensações para afetação de algumas áreas no que tange ao Lago de Santo Antônio. Mas eu quero que coloque também, enquanto eu estou falando, as imagens e o vídeo que está aqui disponibilizado. Eu quero que seja colocado agora, no exato momento, para todos e que fique registrado. Senhores, nenhum deputado aqui nesta casa é contra qualquer município, é contra o povo de Rondônia. O que nós estamos debatendo e discutindo aqui é um projeto de lei que autoriza Santo Antônio Energia a ter o direito de, através do IBAMA, uma autorização que vai disponibilizar o funcionamento de mais 6 turbinas, das 44 que foi autorizada em primeiro momento. Então, aqui as imagens vão começar a passar aqui. Isso é lá de Jaci, Paraná. São rachaduras que estão, e outras imagens que estão aqui é o lago da BR, que está praticamente 80 centímetros a 1 metro, praticamente já tomando a via, sem ter autorização desses 81 centímetros. Aqui são os imóveis, as casas, que estão praticamente já sem condições de uso, por conta que a água está infiltrando todos os imóveis. Mas eu quero dizer a todos os prefeitos que se encontram aqui presentes, quem sabe podem um dia também estar presente nessa casa legislativa, que nada impede, que Santo Antônio Energia, na última audiência, vou falar da última audiência, que aqui eu tenho um processo em minhas mãos, não esteve aqui na casa para debater com os próprios prefeitos, os deputados e as demais autoridades presentes, o que seria devidamente autorizado e consagrado para os municípios, e o município de Porto Velho, Jaci, Paraná. Nós temos aqui o Baixa Madeira. Abunã, deputado, Abunã hoje. Aqui o deputado Lazinho abunando hoje como se encontra. Senhores, senhoras que se encontram presentes, quem garante aqui em lei, que esse projeto que vai ser autorizado, Santo Antônio vai respeitar qualquer acordo? Não tem um documento assinado pelo chefe maior da empresa. Não tem. Amanhã, os deputados que estiverem aprovando esse projeto estarão praticamente aqui consolidando e autorizando que ainda ocorra um mal maior com essa comunidade, com essa sociedade. Então eu fico me perguntando, eu fico aqui imaginando qual é o intuito de Santo Antônio querer aprovar isso. Já que já existe, inclusive, rumores que as 6 turbinas já estão funcionando de forma precária. Cabe aqui a gente, com uma forma responsável, que deveria aqui hoje, Santo Antônio, presentes parlamentares, representantes legítimos do povo de Rondônia, a qual foram eleitos, aqui consolidar um acordo, mas de forma efetiva, não depositar o valor de 81 milhões na conta do Tesouro, não tem respeito pelo próprio presidente Mourão, que aqui eu tenho guardado em uma fala dele, que nunca estiveram aqui presentes para discutir esse assunto, de forma aqui, dando a cara para o enfrentamento com o povo. A gente aceitar isso é aceitar que mais pessoas sejam prejudicadas. Cadê o retorno por parte da União, a qual deveria, no mínimo, anistiar em 50% da tarifa de energia para o povo de Rondônia? Cadê o aumento da tarifa, a questão do ICMS, que a cada dia é majorado? O que nós temos de retorno para o povo de Rondônia?
não voto. E o que depender das nossas ações serão totalmente contrárias. Espero que o presidente Mourão, respeite o regimento dessa casa. Respeite o regimento dessa casa, que ontem já foi um ato lesivo ao regimento, quando o deputado Lebrão pediu para retirar o projeto de pauta e não tinha no regramento jurídico e regimental essa devida autorização. O presidente Edson autorizou ao bel prazer sem colocar para o plenário. Eu quero dizer, independente das pessoas, inclusive eu tenho denúncias aqui, que pessoas estão sendo pagas para estarem aqui na plenária para estar nessa condição. Pessoas que nem residem, às vezes, no local. A gente vê, realmente, eu recebi informações de que tiveram pessoas que têm interesse, né, que tiveram interesse na aprovação desse projeto, que pagaram participantes para estar na Assembleia Legislativa, para estarem a favor, né, do projeto, infelizmente. Me causa repulsa, sabe, Océlio, uma situação dessa, por conta de um interesse, eu não sei qual o interesse, será que é o interesse político? Porque tinha políticos muito interessados que fosse aprovado. Será que é porque a campanha se aproxima e com isso poderá obter qualquer vantagem política sobre isso? Fica a minha pergunta. Porque eu como filho dessa terra, rondoniense, sinceramente, eu jamais iria me eximir e votar, Océlio, se tivesse uma garantia que todos seriam devidamente recompensados. Estou falando do povo. Se tivesse uma situação, sabe qual é a minha imagem, a minha concepção de compensação para o povo de Rondônia? Era isso que eu falei, 50% no mínimo de anistia na questão da tarifa de energia. No mínimo de indenização, mais de R$1 bilhão. Estou falando R$1 bilhão, era o mínimo. O mínimo. Um ano, não sei quantos anos, 20 anos pagando o valor até chegar essa monta de R$1 bilhão. Isso ali é acordado na justiça. Agora vem com essa balela, vem com esse papo, com esse blá blá blá, foi dar-lhe um tapa novamente na cara do povo de Rondônia. Cadê a transposição dos servidores que deveriam ser também na época que foram instalados? Esse problema veio desde anterior, daquela legislatura que autorizou e o governo, o Cassol, que autorizou a instalação dessas usinas. Vem dali. Porque se nós estivéssemos, eu tenho certeza, se eu estivesse lá, tinha certeza que tinha que resolver muita coisa para o povo de Rondônia. Porque foi uma bancada federal, fala da bancada estadual, a bancada federal e o próprio governo da época foi inerte, foi incompetente. Porque deveria falar, olha, presidente da República da época, salvo engano foi o Lula. Ah, Lula, tu quer a implantação de 2 usinas em Rondônia? Quero. Então resolva a transposição, resolva o caso do Beron, vamos dar uma anistia para o povo de Rondônia na questão da energia elétrica, diferenciar a tarifa. Vamos fazer uma série de situações verdadeiras e diretas. Aí fica aqui, parece que Rondônia é terra, sabe, vem, faz e não dá em nada. Hoje nós temos, como você falou no início do programa, 706 militares que foram transpostos através de uma ação judicial, que estão ao bel prazer aí jogados praticamente, não sabe para onde que vai, porque a ministra decidiu para retirar da folha, mas não disse, vai para o Estado, fica tantos meses na União. Então são situações que acontecem e que fica o registro. O povo de Rondônia tem que ser, sabe, não estou falando nacionalista, tem que amar essa terra. Meu Deus, eu fico assim me perguntando às vezes, independente de política, eu estou na política, eu sou policial militar da reserva remunerada, mas eu tenho um lado. E quando eu decido para um lado, para me convencer contrário, a pessoa tem que, às vezes, eu acho que a única pessoa que ainda muda meu voto, muda a minha forma de pensar, está aqui nesse programa, que é minha esposa, que dorme ao meu lado, que eu confio nela, confio muito nela, e tenho a certeza que a gente tem um bom diálogo e sempre tivemos esse enfrentamento. Mas fica aí, Océlio, essa minha revolta mesmo. Você já explicou, você já falou, mas, inclusive, eu quero ter a ousadia de chamar um que defenda essa bandeira. Chamar um técnico aqui de Santo Antônio para ele participar, para ele mostrar também, dar esse direito de resposta aí para Santo Antônio Energia, para ele falar o que foi feito. Eu vou convidar esse advogado, mesmo, lógico, que a gente vai tratar de uma forma urbana, né, respeitosa, mas eu quero que ele explique para o povo essa situação. A primeira mentira que você falou, primeiro, toda energia vai para o Operador Nacional de Energia Elétrica.
e lá é feito o leilão e é vendido para os estados. É a primeira mentira que ele disse que as 6 turbinas ficarão para o Acre e para Rondônia. Mentira! Tudo vai para o operador nacional. Segunda mentira, que ele disse que, foi uma mentira que foi levado lá, que debateu com todas as comunidades em sede de audiências públicas, na questão do licenciamento permanente e outras questões. É mentira! As 2 audiências que tiveram foram obstruídas, eles não conseguiram nem terminar. Mesmo assim, autorizaram de forma precária essas licenças do IBAMA, que por isso está se perdendo essa licença de 6 meses, foi prorrogada, e se não tivesse essa autorização dessa lei complementar 102, aí, meu amigo, eles estariam numa situação complicada ainda mais. O grande interesse, Jesuíno, e explicar para a população é a questão econômica, né? Colocar mais 6 turbinas para geração de energia elétrica equivale a eles ter um aumento na venda de energia, na produção de energia mais. A gente tem feito os cálculos que em torno de 400 milhões de reais por ano eles vão aumentar na produção de energia e na sua venda. Então o grande debate é essa questão econômica, é ter mais lucro para o empreendimento. E outra questão é que eles estão no processo de negociação da venda, né? Da venda da San Antônio Energia para os chineses, né? E é uma empresa interessada, que é uma chinesa, Stanpool, que é uma empresa, né, uma corporação chinesa, que tem interesse de agora, com essas questões sanadas, né, projeto de lei autorizado, de abrir a negociação com a San Antônio Energia para a venda das ações, né? Então, se a gente aqui internamente no país briga com a empresa brasileira, nacional, Odebrecht, imaginamos uma empresa estrangeira na administração da San Antônio Energia. Então, as questões, né, de tratamento e negociação pode ficar mais difícil, né? Já é difícil, mas pode ficar mais difícil. Eu tinha pensado, a gente visitou Itaipu, e lá tem Foz do Iguaçu, tem a situação do turismo, né? Você visita lá as cataratas, do outro lado é a usina, no caso, a maior hidrelétrica do mundo, é considerada uma das maiores. A gente pensava também, quem sabe, fazer esse debate para a questão do turismo, para as pessoas que viessem em Rondônia, visitar também Santo Antônio. Tudo isso foi debatido, discutido, para fomentar o turismo. Mas ninguém pensa, sabe? Assim, ninguém pensa assim, o governo. Eu falo da minha responsabilidade, não é dos deputados também somente não, é do governo também. O governo Confúcio foi o principal responsável. Porque um governador deveria sentar com o Santo Antônio, antes de encaminhar o projeto, chamar a audiência pública, chamar os debates ali com os demais interessados, a própria sociedade, que eu já vi audiências públicas propostas pelo próprio governo, mas não fez. Sabe o que ele fez? Fez igual Pilatos. Lavou as mãos, jogou para o povo, né? E o povo quem é? Os deputados. Vocês que se viram. Resolvam aí. E a cota vai ficar no lombo de vocês. Ficou isso. Mas os deputados também fizeram. Eu falo de muita clareza. Eu fiz a minha parte. Muitos fizeram a sua parte. Em exaustivamente chamar essa discussão dentro da Assembleia. Só que, como eu digo, nós temos limitações. E agora, o que nós vamos fazer é o que nós vamos propor é as ações judiciais, Ada, que eu acho que é o mais correto nesse exato momento, é buscar o judiciário para analisar uma viabilidade para anular a sessão, para, julgar inconstitucional a lei. A gente vai buscar toda essa viabilidade, porque não podemos aceitar isso não. Eu, como filho de Rondônia, como filho dessa terra, você também, a gente não pode permitir, Ada. É triste, lamentável, esperamos que tão logo esse problema seja resolvido, porque quem está padecendo com esse prejuízo todo são as famílias atingidas, que até o momento, né, não tiveram o seu retorno, perderam tudo e não foram beneficiados em relação a isso. Então, nós ficamos por aqui, agradecer ao Océlio por essa vinda aqui no programa. A gente depois vai falar também sobre esse processo que vai ser feito pela Assembleia Legislativa, no que diz respeito à anulação dessa sessão e os próximos passos. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado e esperamos a próxima. Eita.